Om Arjen Yurjen Jamsan Pemage Sardom Pola Yatsen Chögin Yudrum Ye Pemajun Eje Sudrang Kordo Kandro Mampekor Je 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 Sudadrupchi Jinji Labchi Jesus Sao Guru Pe Masi Jihun Om Arjen Yunji No Jansan Pe Mage Sardom Pola Yatsen Chogi Nyodrum Ye Pe Majun Eje Sudran Kordu Kandro Mampe Kor Je 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 Sudadrupchi Jinji Lapchir Jesus Sao Guru Pe Masi Jihun Om Arjen Yujin Om Jansan Pe Mage Sardom Pola Yatsen Chögin Yodrum Ye Pe Majun Eje Sudran Kordo Kandro Mampe Kor Che Che Je Sudandro Chit Jinji Lapchir Jesus Sao Guru Pe Masi Jihun Om Arjen Yujin Om Jansan Pe Mage Sardom Pola Yatsen Chögin Yudrum Ye Pe Majun Eje Sudran Kordo Kandro Mampe Kor Che Che Je Sudandro Chi Jinji Labchi Jesus Sao Guru Pe Masi Jihun Sanje Chodan Suchi Chonan La Janchu Bardu Dani Chap Suchi Dagi Jin Suji Peso Nanchi Drola Penchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Suchi Chonan La Janchu Bardu Dani Chap Suchi Gijin Soji Peso Nanchi Drula Penchi Sanje Drupashu Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dani Chap Sochi Dagi Jin Soji Pe Drula Penchi Sanje Drupashu Então, hoje, dentro do texto, a gente começa a fazer uma transição para a parte final, em que essa transição a gente sai do foco que a gente vinha nas últimas semanas no tema de relacionamentos, paixão, amor e assim por diante, e a gente vai agora, esse é o último capítulo desse assunto, vamos dizer assim, para a gente começar então a parte final que diz respeito a dinheiro. Mas esse trecho que a gente vai olhar hoje, que é o capítulo 11 do livro, ele faz uma ponte, porque Trungpa Rinpoche nos convida a perceber que as imagens internas, os karmas que a gente tem, tanto para relacionamentos quanto para o assunto dinheiro, em boa medida, eles são karmas familiares nossos, né? Então, é como se a gente não se distanciasse tanto quanto a gente imagina de padrões familiares quando o assunto é relacionamento e quando o assunto é dinheiro. Então aqui ele usa justamente essa expressão karma familiar para dar título ao capítulo, para a gente poder fazer uma contemplação de como que a
a herança familiar, que a gente chamaria dessa forma, se manifesta por dentro da gente nesses temas, né? Que são temas cabeludos. Na visão budista, é um pouco improvável a gente achar um paralelo que, de alguma forma, conecte esses assuntos a um âmbito ligado à família, pai, mãe e assim por diante. Se vocês repararem, os ensinamentos budistas, eles lidam de uma maneira mais impessoal com as coisas, né? Eles não vão necessariamente colocar aquilo como estando necessariamente associado ao núcleo familiar, né? É como se olhasse de uma perspectiva menos pessoalizada, né? Estivesse olhando para as estruturas kármicas. Mas aqui Trungpa Rinpoche chegando no Ocidente, com certeza tendo percebido as nossas tendências e a nossa maneira de abordar as coisas e também, com certeza, também aprendendo novas formas, ele vai produzir esses insights que são muito ricos para a gente, né? Porque é como se a gente agora começasse a olhar também para esse aspecto que parece que é um aspecto histórico, um aspecto do passado, mas ele é um aspecto que é completamente vivo em nós, né? Então, a visão budista é uma visão interessante, porque, por exemplo, a imagem que a gente poderia ter de que a gente herdou, o que os nossos pais, eles nos entregaram certas estruturas kármicas, e é que é por culpa deles que a gente é assim, porque o assado não funciona muito bem na visão budista. Porque na visão budista a gente só acabou se tornando filho de quem a gente se tornou filho, porque a gente já tinha uma conexão kármica com aquela região. Então, a gente, dentro do processo do bardo, a gente, quando vai se encaminhar para um renascimento, o pai e mãe que a gente vai acabar se vinculando, a gente se vincula porque a gente tem uma proximidade kármica com padrões. A gente já traz isso, não é culpa do pai e da mãe que a gente acabou manifestando isso ou aquilo. A gente já tinha dentro e a gente, num certo sentido, por afinidade kármica, por proximidade com aquelas regiões, a gente acabou renascendo ali. Mas, ou seja, então a gente já tinha aquilo dentro, a gente já tinha aquela tendência, o vento já soprava naquela direção. É difícil achar um culpado, essa imagem não funciona dentro da visão budista de olhar as coisas, né? Ainda assim, aqui Trungpa Rinpoche vai colocar um pouco desse jeito, né? E, via de regra, se a gente olhar os tibetanos e a imagem budista em geral com relação aos pais, é uma imagem sempre de muita gratidão, né? Então, o budismo ele vai enfatizar muito a necessidade da gente fazer as pazes, da gente curar, da gente agradecer aos nossos pais porque eles nos entregaram um corpo, eles cuidaram da gente do jeito que foi possível, né? Então, essa imagem de uma gratidão e de um reconhecimento, ela é muito forte em todas as tradições dos ensinamentos, né? O Chagdo Rinpoche brincava que, Sofia Lama Tsering contando uma vez, ele dizia, a gente não deveria culpar os nossos pais por alguma coisa, porque eles estavam só se divertindo e a gente apareceu lá e entrou no meio da brincadeira e agora nós estamos aqui, entendeu? Mas é um pouco injusto dizer que tem um culpado ali, né? Eles estavam ali se divertindo, a gente foi lá espiar e acabou entrando no meio da brincadeira, né? E aqui estamos. Então, é uma imagem boa da gente ter, né? Então aqui esse capítulo ele se chama justamente Karma Familiar, né? Que é o capítulo 11 do texto, né? Então é muito interessante a forma como o Trungpa Rinpoche convida a gente a olhar para essas estruturas, né? Então ele diz assim: eu acho necessário dizer algo sobre os relacionamentos nas famílias, começando com os relacionamentos entre pais e filhos, tanto no Ocidente quanto numa sociedade tradicional como a do Tibete. Isso pode, na verdade, ser uma ponte para a nossa discussão sobre o dinheiro, pois começamos a examinar o modo como funcionam os relacionamentos dentro da sociedade, o que é um panorama mais amplo. Então isso é interessante, porque a forma, quando ele diz para a gente olhar para as estruturas familiares, aquilo é um microcosmo de um funcionamento social. Então, as coisas não estão avulsas, né?
A maneira como a gente vai estabelecendo relações, vínculos, padrões de relação dentro da família, né, dentro desse núcleo mais íntimo, é inevitável que aquilo vai irradiar e aquilo vai acabar se espelhando de uma forma mais ampla, né. Então ele toma isso como um microcosmo para pensar não só a maneira como a gente vai lidar com relacionamentos em geral, mas a maneira que a gente vai lidar com dinheiro, que é um tema, assim, fratura exposta em termos de família, né. Dinheiro e família parece que é um assunto que não combina. Então esse é um pouco o panorama aqui, né. Então o Trumpa ele vai fazer quase um relato antropológico para nós aqui como um nativo, de como que ele percebe isso na sociedade tibetana, né. A relação com os pais, as relações familiares, né. Ele dizia assim: "No Tibete, quando os pais envelheciam, os filhos adultos geralmente ficavam com eles em casa. Os filhos assumiam um negócio da família e os pais passavam a fazer o papel de conselheiros dos filhos. Os pais esperavam que lhes fosse dada uma hospitalidade muito boa, sendo bem cuidados e recebendo reconhecimento pelos seus conselhos ocasionais. Os filhos eram muito dedicados aos seus pais e muito obedientes. Na sociedade tradicional tibetana, os anciões não eram internados em asilos para a velhice ou qualquer coisa parecida. Aqui ele já está tendo um estranhamento, né? Um espanto também com o que ele acaba encontrando do lado de cá, né? E nem tudo são flores, né? Então ele diz assim: podia haver ressentimento, sim, hostilidade e culpa entre as gerações. Mas ainda assim, a situação da família íntegra era mantida sob controle e recomendada pela sociedade. A prática daquela sociedade é dar aos pais a melhor hospitalidade possível e cuidar deles até que morressem. Às vezes, os jovens podiam achar essa situação penosa e também meio fantasmagórica. Seus pais talvez os vigiassem pelas costas o tempo todo, o que deveria ser extremamente constrangedor, mas ainda assim os filhos suportavam tudo. Socialmente, tirar os pais de casa seria considerado um ato vergonhoso. Por isso, os filhos tentavam ser pacientes com eles. Então tinha um aspecto social que também estimulava e empurrava nessa direção, né. Aí ele conta uma história para exemplificar. Ele diz assim: "Contudo, isso nem sempre era fácil", como bem exemplifica uma história tibetana. A história conta assim, né: uma vez um homem que morava com a mulher e o seu pai que era cego. O pai do homem esse era muito intrometido e escutava tudo. Por ser cego, a sua audição era muito sensível e ele podia captar qualquer sutileza do que estava sendo dito. Ele sempre tentava se meter nos assuntos da nora, até que essa finalmente decidiu que a solução para o problema seria matá-lo. Mas ela não queria fazer isso por meios óbvios. Ela queria liquidar o sogro de uma maneira mais sutil. Então, tendo ouvido falar de uma serpente muito venenosa, ela pensou: bem, eis a oportunidade. Capturou então uma dessas serpentes e cozinhou-a. Aí ele fez um caldo com essa serpente e serviu para o sogro. Surpreendentemente, um certo composto químico no caldo da cobra, da serpente, curou a cegueira do velho. E tão logo ele tomou o caldo, começou a recuperar a visão. Depois disso, ele ficou ainda mais intrometido. O tiro da mulher saiu pela culatra. Então eles também tinham problemas, né? Pode se imaginar. Aí ele conta isso para agora fazer um paralelo com a nossa situação do lado de cá, né? Então ele diz assim: a nossa situação no Ocidente, ela é muito diferente da abordagem das sociedades tradicionais como a tibetana. Porém, o relacionamento entre pais e filhos ainda é muito importante. E a melhor maneira de nos relacionarmos com os nossos pais na situação atual é mediante reconhecimento e comunicação. O relacionamento entre pais e filhos vai muito além do dinheiro.
É uma relação que não pode ser calculada em termos de dólares, por exemplo. Eu não sei se alguém aqui já tentou quantificá-la. É impossível. É impossível saldar o débito kármico de parte a parte. Uma enorme soma ou quantidade de energia foi investida na relação. Essa energia valeria uma incalculável quantia de dinheiro. Às vezes a gente vê uns relatos, né, de pessoas que vão tentar fazer o cálculo, né, de tudo que foi gasto com supermercado, com fralda, com remédio, com médico, com uma série de coisas, né? Mas isso é como se fosse a camada mais externa, mais superficial do processo todo, porque o que o Trump está dizendo é que teve um cuidado que ele é incalculável. Assim, sem falar não só das noites e dias e assim por diante, né, mas tem uma relação que é impossível de precificar. Então uma quantidade de energia incrível foi investida na relação. Essa energia, ela valeria uma incalculável quantia de dinheiro, vamos supor. Filhos e pais precisam se relacionar entre si sob a ótica dessas energias, o que significa se relacionar como pessoas. E é um desafio enorme, né, porque olhar para os pais como seres humanos, não como pais, como seres humanos que buscam a felicidade, se afastar do sofrimento, que têm estruturas kármicas e têm frustrações. A identidade de mãe e de pai é um parênteses ali dentro, né, eles têm muito outras coisas. Então e a dos filhos também, seres que têm os seus karmas, que já vêm com seus karmas e a gente tem pouca ingerência dentro disso, né. Então ele diz, a primeira dica que ele dá é como é que a gente se relaciona com pais e filhos como pessoas, não como pais e mães e nem filhos, mas como pessoas, né, como pessoas. Em muitos casos, quando a relação com os pais se deteriora, os filhos começam a perder a esperança nessa relação, ou eles se ressentem dela. Eles podem até mesmo lamentar ter nascido. Criar-me foi algo terrível que eles fizeram, e isso é absolutamente trágico. É preciso superar essa atitude e se relacionar com os pais levando em consideração uma situação humana. E muitos jovens não são capazes de fazer isso com sucesso, o que, no entanto, poderia realmente ajudar. Quando os pais se dão conta de que os filhos não são simplesmente frívolos, hostis à sociedade e ao que eles próprios fizeram, então eles começam a lhes dar valor. Reconhecem que os filhos são gratos pela criação que tiveram. Desse modo, os filhos se tornam capazes de compartilhar com os pais o que eles aprenderam ao longo da vida. Então, isso é um trabalho praticamente infinito que a gente vai fazendo, né? De purificação, porque ao longo da vida a gente vai passando por etapas que a gente vai acessando regiões kármicas que a gente tem associadas às imagens dos nossos pais dentro de nós, né? E é muito interessante isso. Então, como que a gente vai começando a fazer metabhava, né? Como é que a gente vai liberando isso, né? Isso é necessário. O Trungpa diz assim: um fato que é interessante é que os problemas com os pais, eles também estão ligados aos problemas com o dinheiro, ou o nosso karma com o dinheiro. Pode-se dizer que 25%, até mesmo 50% do karma que a gente tem com o dinheiro está vinculado ao nosso relacionamento com os nossos pais, à educação que eles deram aos filhos e ao modo de se relacionar com estes nas situações da vida. A nossa neurose nas situações que envolvem o dinheiro deriva em parte da nossa neurose que a gente tem com relacionamento com os nossos pais. Por causa disso, a situação com o dinheiro fica muito mais dura, muito mais difícil de resolver. Então ele não está colocando simplesmente como um problema contábil, né? Ele está convidando a gente a olhar para perceber que o buraco é muito mais embaixo.
porque tem a ver com traumas, tem a ver com medos, tem a ver com esperanças, tem a ver com sensações de fracasso, com sensações de querer provar alguma coisa de uma forma um pouco teimosa, com dificuldade de soltar uma série de coisas. Então, é como se ele estivesse apontando como se fossem as bases psicológicas sutis da relação que a gente tem com o dinheiro, como vinculadas à maneira como a relação com os pais se estabeleceu, né? Daqui para o final do livro, esse assunto do dinheiro vai ser recorrente, né? Então a gente não vai resolver nada hoje. A gente está só abrindo esse campo com esse tema para a gente começar aos poucos a parar para pensar se Lé com Cré se juntam e fazem algum sentido na nossa experiência, né? A gente dando uma paradinha assim e contemplando sobre esse ângulo se isso faz sentido ou não para nós, né? Então, hábitos que a gente tem de ser mão de vaca ou de ser gastão e assim por diante, e muitas outras nuances que a gente encontra no meio dessa régua, né? Como que aquilo pode, de alguma forma, estar associado, vinculado com essas dimensões, né? Por quê? Porque o nosso karma com o dinheiro é um karma muito forte. Então, Trungpa diz assim, no geral, a nossa relação familiar com o dinheiro é uma coisa muito, muito forte. É só a gente ver as brigas que dão por herança, as brigas que dão por, eh, enfim, divisão de bens e quem fica com o quê, e quem que merece, quem que ganha, quem não ganha, e quem que conquistou o quê, e quem que não conquistou nada, e quem que é o fracassado, quem é que teve sucesso, quem é que deu certo e quem não deu certo. E a gente é como se fosse reforçando um yama interno que a gente já tem, e ele fosse então sendo inflado, né, ou ele fosse sendo alimentado em parte por essas estruturas de relação familiar também, né, que a gente se vê às vezes fazendo algo ou lidando com de um certo tipo, porque a gente tá jogando um jogo interno que é um jogo que a gente talvez desde criança tá jogando, né? Ou aquilo foi simplesmente mudando de cara e a gente não percebeu direito ainda, né? Então ele abre muitas janelas aqui para a gente pensar sobre isso, né? A gente está só começando isso. Então ele diz: a atitude básica que as pessoas assumem para com o dinheiro, ela parece ser transmitida entre gerações, século após século. Então isso aqui também é muito interessante, porque é algo que não diz respeito apenas a pai e mãe biológico, alguma coisa assim, mas eles mesmos aprenderam com os nossos avós e aquilo veio vindo, né? Então, teve muito perreio nesse meio do caminho, nesse trecho todo, né? E aqui essas marcas, elas quase que vão sendo, quase não, elas são literalmente transmitidas, né? Enquanto outros aspectos da relação dos pais com os filhos podem ser remanejados, de uma maneira ou de outra, o dinheiro permanece sendo um ponto inflexível. É como se fosse realmente um ponto que dá briga, que dá cisão, que dá tudo, né? Então é como se fosse um dos pontos mais nevrálgicos, assim, dos processos familiares como um todo, né? É a forma como esse assunto pode surgir na família ou surgir nas nossas vidas, né? Outras coisas elas podem mudar, mas a atitude para com o dinheiro, em geral, ela é deixada intacta. E assim ela é transmitida de geração a geração. E uma abordagem muito antiquada se eterniza. Karmicamente, o dinheiro se torna um fator de ligação entre as gerações. Então, isso aqui é muito interessante da gente pensar, né? Porque tem todas as imagens de esforços que as pessoas que vieram antes de nós fizeram para conseguir o que eles conseguiram. A gente ouviu muitas vezes essas histórias, né?
que eles suaram muito, que foi muito difícil, e aquilo vem vindo como não só um bastão que nos entrega, mas é uma coisa meio pesada, assim, que tu não consegue devolver, tu não sabe como é que tu te livra, e quando vê aquilo já chegou, e a gente tá ali dentro daqui a pouco, né? E isso vai moldando os karmas que a gente vai experimentando na relação com o dinheiro, na relação com a vida. Porque isso vai mexer com a nossa autoestima, isso vai mexer com várias áreas, né? Com a maneira que a gente vai se permitir uma série de coisas ou não vai se permitir, que a gente vai se sentir tendo tido sucesso, ou se sentir um fracassado e assim por diante. Aí essas imagens todas vão vindo dessas neuroses, vão vindo desses lugares, né? E no fim parece que a gente está falando de moedas, né? Mas não é. É uma coisa muito embaixo que ele está apontando para nós, para a gente começar a olhar aqui, né? Aí o que o Trumpa faz? Ao invés de imaginar que tem algo objetivo para ser feito, ele começa a olhar como que a gente faz um processo indireto de purificar a qualidade da relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, né? Então ele diz assim, os pais, assim como os filhos, eles precisam aperfeiçoar a sua relação uns com os outros. Se os pais não considerarem os filhos como hóspedes desde o momento do nascimento, eles começarão a considerá-los como sua propriedade. Adotando essa abordagem, eles perdem oportunidades valiosas de se relacionar com os filhos. Quando os filhos crescem, os pais sentem que sua propriedade, seu território está aumentando, está se expandindo, em vez de sentir que os seus hóspedes estão se saindo bem. Então o Trumpa ele usa essa imagem que eu acho linda, que uma das imagens que ele usa para falar do caminho do Bodhisattva, ele na verdade não é uma imagem dele, ele vai citar textos do Mahayana que vão falar, né, dessa forma que vários textos do Mahayana vão comentar que a gente deveria olhar todos os seres como convidados, né? E é dito assim que quando a gente vai receber um hóspede, a gente vai receber um convidado, uma visita, a gente imediatamente começa a ficar um pouco nervoso, no melhor sentido da palavra, né? Porque a gente tem uma sensação da importância daquela relação. Então a gente quer receber bem, a gente quer oferecer o que tem de melhor, né? Então a gente vai fazer uma boa comida, vai arrumar a casa, vai fazer alguma coisa. A gente já começa a correr um pouco antes, né? Essa hospitalidade, né? Ela é como se fosse uma imagem do Bodhisattva olhando os seres, né? E então o Bodhisattva ele tem esse desafio, né? De olhar para as relações como hóspedes, né? E isso faz sentido porque quando a gente olha assim, a gente sabe que o hóspede ele não é residente, ainda que ele possa ser um hóspede que fique mais tempo, a noção de hóspede ela inclui impermanência. Então é como se tivesse embutido já a clareza de que tem algum momento que o check-out vai acontecer, né? E o hóspede vai sair. E quando o hóspede sai, chegam outros. É assim, né? Então ao mesmo tempo tem um sentido da preciosidade da relação, porque a gente sabe que pode ser que o check-out seja antes do que a gente tinha imaginado, do que tinha sido combinado. Então tem uma sensação de aproveitar o tempo também ali, porque daqui a pouco aquilo vai acabar. Cada um vai para um lado e foi, né? Então o Trump aqui ele fala de olhar os filhos olharem, aqui os pais olharem os filhos como hóspedes, né? Mas o desafio seria a gente olhar todas as relações, né, de que a gente tem como hóspedes, né? Os vizinhos, esposa, marido, e assim, a gente olhando como hóspede, né? Tem uma hora que eles vão fazer check-out. A gente aproveita enquanto tá ali, porque daqui a pouco vai, né? Aí tem é um cuidado que ao mesmo tempo tem uma liberdade embutida dentro, né? Então isso aqui é bem importante da gente olhar, né?
Então ele diz de novo, a gente lê esse trecho, né? Se os pais não considerarem os filhos como hóspedes desde o momento do nascimento, eles começarão a considerá-los como sua propriedade. Adotando essa abordagem, eles perdem oportunidades valiosas de relacionar-se com os filhos. Quando os filhos crescem, os pais sentem que a sua propriedade, que o seu território está aumentando, está se expandindo, em vez de sentir que os seus hóspedes estão se saindo bem. Considerar os filhos como hóspedes significa considerá-los como amigos, como hóspedes humanos, e não como animais de estimação. Não apenas como meu filho ou minha filha, mas amigos que também têm a própria inteligência independente. Na verdade, deveríamos nos sentir honrados por essa pessoa especial, nosso filho, nossa filha, ter decidido nos aceitar como seus pais. Muitas vezes os pais criticam ou lançam culpas sobre o filho, em vez de considerá-lo como um hóspede, capaz de tomar decisões por si mesmo, como se desautorizasse, né, sempre a pessoa, né? Quando o hóspede decide ir embora no dia seguinte, ele recebe agradecimentos pela visita. Esperamos que você tenha gostado da sua estadia aqui. O que mais podemos fazer por você? A gente pode te ajudar a chamar um táxi? Ajudar a reservar sua passagem aérea? Se nós conseguirmos fazer isso, será ótimo. O hóspede poderá voltar e aceitar de novo essa hospitalidade. Então aqui ele dá a dica, né, que o segredo de manter o vínculo é deixar aberto, porque se apertar, o hóspede não volta. Se sentir cobrado, se sentir alguma coisa assim, ele não volta. Aí tu mantém o vínculo. Por outro lado, os filhos podem voltar para casa puramente por obrigação, embora não se sintam bem-vindos ou se sintam cobrados, né? Eles têm que ir lá fazer check-in, porque se eles não forem lá fazer check-in, aí vai ficar feio, né? Então tem essa cobrança, né? Ou algumas vezes, quando os filhos voltam, os pais veem aí uma oportunidade para conversar com eles e remodelá-los. Mamãe e papai gostariam de ter uma palavrinha com você. Já é hora de você pensar sobre o seu futuro. Você fica aí pensando em fazer retiro, ficar aí ouvindo lama, né? Sua vida tá indo ladeira abaixo. A gente está muito preocupado com você, porque, enfim, a gente investiu tanto, né? E agora você vai me fazer satisfeita de ficar aí parado fazendo essas coisas sem sentido, né? Não dá. Você tem que pensar no seu futuro. Como é que você vai pagar o seu plano de saúde? Pois é. Então já é hora de pensar no seu futuro. Nessa situação, nós esperamos que os filhos façam o que julgamos melhor para eles, para não se transformarem em pessoas socialmente marginalizadas ou os fracassados, né? Que imagina, deu muito errado, né? A pessoa vira um pária social, né? Um desajustado, coitado, né? Socialmente marginalizado. Aí começam as ameaças. Às vezes, nós ameaçamos privá-los da sua herança. Isso é um problema, porque não há nisso nenhum senso de generosidade. Ver o filho como um hóspede é uma marca de generosidade. Nesse caso, a coisa toda é aberta. Deixamos o filho saber que pode alçar voo quando quiser e que estamos dispostos a auxiliar na viagem em qualquer coisa ao nosso alcance. Então toda a relação fica mais direta. Fundamentalmente, quando pais e filhos se consideram amigos, o conceito de família, pai, mãe, filhos, se expande tremendamente, porque sai da neurose de relação de pai, filho e mãe, avô, que é sempre tenso, né? Porque é quase que como cada um tem uma cadeira para sentar, tem um conjunto de expectativas daquela cadeira, tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode,
E tem lugar, e tem momento, e tem hora, e tem isso, tem aquilo. É tudo é uma camisa de força, né? E é um campo minado, porque tu não sabe se tu caminha um pouco para cá, um pouco para lá, não vai precisar de uma bomba, um, alguma mina terrestre assim, e aquilo vai explodir, né? É muito delicado. Tem muita expectativa, né? Tem muito apego. Como pai ou mãe, você não pode ignorar a independência do seu filho. Se você o considerar simplesmente como uma extensão de si próprio, tudo que ele fizer o afetará de alguma forma, pois você não estará valorizando como um indivíduo num processo de amadurecimento. Reconhecer a independência das outras pessoas, isso é ser generoso para com elas. Além disso, os filhos podem efetivamente ajudar os pais de muitas maneiras. Assim, o nascimento de uma criança deveria ser considerado pelos pais como um processo de ensino e de aprendizado. Esse processo, ele funciona em dois sentidos. Os pais aprendem com os filhos e os filhos aprendem com os pais. Relacionar-se com os pais deveria ser normal para as crianças. Isso indica que o seu destino ou a sua situação kármica na vida está muito bem. Quando, depois de crescido, o filho não consegue se relacionar bem com os pais, aí sim tem alguma coisa de errado na situação kármica. Ele está tentando fugir ou ignorar a realidade do seu karma. Então, tem temas de casa para fazer, tem coisas para serem olhadas, e é importante que sejam vistas, né? Isso que ele está dizendo. Quando seus filhos são jovens e você procura vê-los como hóspedes, a disciplina então é bem direta e clara. Aqui Trumpa ele usa uma linguagem maravilhosa porque ele como se ele tivesse fazendo a gente perceber o, o excesso desnecessário que a gente pode colocar nas relações, né? Ele diz assim: você pode dizer a eles exatamente o que está errado na situação ou o que é necessário, mas não tem nenhuma outra implicação nisso. A disciplina surge nesse momento. Você pode dizer: essa é uma coisa perigosa de se fazer, ou essa é uma coisa caótica e confusa de se fazer. Ponto. E só isso. Então, não tem um despejamento, né, de uma crítica ou de uma indexação à trajetória da pessoa, uma cobrança. É como se a comunicação fosse direta, então pronto, ela acontecesse, ela já encerrou, já foi dito, né? Então é mais leve, embora ela possa ser dura, né? Ela é leve. Não há mais nenhum antagonismo adicional por trás disso. Naturalmente, ninguém pode adotar essa abordagem no início, quando a criança tem 1 ano de idade, por exemplo. Nessa fase, as crianças mal começam a caminhar, pegam sistematicamente qualquer coisa ao seu alcance e jogam para todos os lados. Não se pode, então, esperar que reajam de um modo lógico. Porém, com o passar do tempo, essa abordagem à disciplina torna-se bem viável. Como pais, vocês podem achar irritante e penoso ver que o seu filho está sujo ou fez bagunça. Com isso em mente, vocês se apressam a intervir, a lavá-lo, a vesti-lo com boas roupas e pôr tudo em ordem. Aí então vocês podem dizer: ele não é engraçadinho? Tão bonitinho, uma pessoa tão limpa. Só se ajuda alguém dessa maneira para divertimento próprio. Então aquilo vira um brinquedo, é uma desumanização total, né? Uma desumanização total, é isso que ele está criticando. Só se ajuda alguém dessa maneira por divertimento próprio. Isso é uma forma de orgulho. Esse tipo de relacionamento implica considerar a outra pessoa como um simples objeto possuído. Mas é possível nos relacionarmos com as situações diretamente. A criança, sim, ela precisa de banho, de roupas novas. Você dá tudo isso, mas sem pensar no resultado. Você faz simplesmente, sem qualquer exigência.
Então é interessante, o Trump ele começa falando da necessidade da gente contemplar a relação com o dinheiro, com essas coisas, e aí ele começa a observar os processos neuróticos de relação que se estabelecem na dinâmica entre pais e filhos. E essas dinâmicas neuróticas de fixação, de expectativas, de apegos e assim por diante, elas vão moldando depois formas aparentemente que não parecem tão óbvias de estarem conectadas, mas estão completamente conectadas, como a relação com o dinheiro, por exemplo, com as dimensões de posse, de controle, de apego e de assim por diante, como que isso vai sendo moldado aos poucos, né, desde pequeno. Então ele diz assim, né, mais tarde, por exemplo, depois que os filhos cresceram um pouco, se os problemas não se agravaram e nem persistiram por um tempo demasiado, então os pais e filhos eles podem se conectar e aprimorar o relacionamento. Se a situação está apenas um pouco confusa, pais ou filhos devem mostrar-se suficientemente inteligentes para abordar o relacionamento de um ângulo diferente. Às vezes, um outro elemento pode ser introduzido por alguém estreitamente ligado à família. Essa pessoa pode apresentar outra versão de como pais e filhos deveriam se relacionar. Mas se os problemas ficam sem solução por muito tempo, resolvê-los é como tentar deter uma flecha em pleno voo. Ela já está a caminho. Você não pode mudar o seu curso, já está feito. Então é melhor começar a trabalhar o relacionamento mais cedo, que já tem muito karma acumulado, muito difícil separar as coisas, né? Porque já virou uma bola de neve muito grande. Não que não tenha solução, mas vai ter que ter mais cautela, né? Vai precisar as coisas terem mais delimitações, né? Quando os filhos não lhe dão ouvidos, em geral é porque algo fundamental da visão que eles têm de você já se instalou na sua mente. E é difícil mudar uma situação dessas a menos que pais e filhos desejem aprimorá-la, queiram abrir mão dos seus pontos de vista e estejam dispostos a reconhecer que até certo ponto ambos estavam errados no passado. Vocês talvez tenham que chegar a esse extremo para poder se relacionar como pessoas adultas. Não há alternativa. É quase um processo de amadurecimento realmente que acontece, né? Os dois sentam como adultos ou como pessoas, independente da idade, né? Com uma maturidade de poder conversar abertamente sobre a relação, né? Isso seria o terreno ideal. A única maneira de um pai ou de uma mãe trabalhar a relação é abordá-la fora das expectativas já existentes. Em outras palavras, seu filho tem certas ideias fixas ao seu respeito e o verá à luz desse ponto de vista. Você provavelmente fará a mesma coisa. Porém, você pode se aproximar do seu filho por outro ângulo, além do costumeiro, fora do estilo usual, como se você estivesse acabando de conhecer o seu filho, se fosse um olhar fresco. Seria como se você o estivesse encontrando pela primeira vez, com uma outra pessoa, e ele também. Aí vocês dois se encontram e ficam amigos. Podemos abordar esse ângulo nossa relação com o filho adulto. De outra maneira, por mais palavras de sabedoria que você tenha para dizer, você acabará por decepcioná-lo, e o seu conselho não ajudará de modo algum. Você poderia abordá-lo de um ângulo diferente, de uma direção diferente, com um estilo diferente, e ver a situação de um modo diferente. Isso é possível. Então, aqui é um exercício de super bonito, super difícil, né? De parar e olhar, seja para os filhos, seja para o pai e para a mãe, como se a gente estivesse vendo aquela pessoa pela primeira vez. Bom dia, tudo bom? Aí começa a conversa. Como que seria, né? Aí a gente vê o nosso karma estampado, porque a gente vê o quanto que a gente já sabe sobre outra pessoa. Já sabe.
A gente já sabe muita coisa. E esse é o nosso problema, né? Porque a gente já sabe demais. A gente tem pouco espaço para outra pessoa manifestar qualquer outra coisa, porque a gente mesmo não permite esse espaço aparecer, porque a gente já sabe, né? Então essas relações kármicas, familiares, elas são as mais desafiadoras, porque são as que a gente mais tem certeza de como é que a outra pessoa é. É que está mais concretado, um concreto duro. Aí parece que não tem o que fazer, né? Então é interessante porque, por exemplo, a gente fica fazendo esse exercício da vacuidade, aí a gente vai vendo, mas aí quando chega nesse nível aqui é o núcleo duro do samsara para nós, né? Que é o núcleo duro. Então, aí a gente vai ver os nossos karmas ali falando por nós, né? Interessante. Acho que a gente pararia no texto aqui, porque tem muita coisa, eu acho, né, para conversar, porque cada um faz uma, assim, faz uma cara diferente à medida que a gente muda de parágrafo. Então, acho que tem muito assunto. Eu queria ouvir a Ângela em algum momento também, porque eu acho que a Ângela vê isso bastante, né, Ângela? Eu acho que o teu dia a dia há muito tempo, né? Ô, gente, estava com saudade, mas eu tô assim, ô, tô sem intenção. Ah, tá ouvindo? Tá ouvindo? Te ouço super bem. Ah, que bom ver vocês. Mas eu primeiro peço desculpa, porque eu estou tão assim, desatenta, né? Estou assim, no sansara total do meu trabalho. E aí o assunto hoje veio, eu disse, hoje eu entro. Lembrei de ti. E as minhas caras foram horríveis, gente, horríveis, mas eu achei tudo tão incrível. Ai, meu Deus do céu, estava precisando. Olha, só para mostrar para vocês aqui um livro que a editora, né, eu, como psicóloga psicanalista, eu também dirijo uma coleção de psicanálise da criança, né? E olha o título desse livro, O Infamiliar na Contemporaneidade, o que faz família hoje. E a gente chama do infamiliar, né? O Uhum, infamiliar. A gente faz essa brincadeira, porque Freud falava do estranho familiar, né? O estranho familiar. Mas, assim, à luz do budismo, à luz dessa grande contribuição aqui, Henrique, eu não tenho o que dizer. Eu estou assim, e da seu modo de transmitir, eu só tenho que rever e rever e rever o que está aqui, porque é de uma preciosidade, assim, absurda, não uhum, é? Na verdade, esse olhar assim de estar vendo pela primeira vez, né, aquela pessoa, seja filho, seja, enfim, né, mãe, pai, isso é tão, tão, como dizer, subversivo, ao mesmo uhum, tempo desafiador. E eu acho que é algo, para mim, o que ficou mais assim também forte aqui nisso. Eu escrevi um monte de coisa aqui, depois eu vou reler o texto. E essa coisa de todos, né, somos convidados na vida do outro, né? Isso aí, esse paralelo com a coisa do hóspede, eu não tenho o que dizer. Assim, eu como tenho assim um guru assim antes do budismo, digamos assim, entre aspas, né? Um sábio, um mestre, assim como Freud. Freud dizia de outra forma para a gente assim, né? Que quando a gente começa o trabalho com algum cliente, a gente deve começar como se nada soubesse. Né? A gente tem todo um trabalho já pessoal, de análise, de estudo, mas a gente está diante daquele ser ali como se nada soubéssemos. Então, aí na hora não tive como não fazer esse paralelo, né? uhum, E é o que tem uhum, de mais difícil. A gente vai com todo o nosso saber ali, achando que vai dirigir o destino daquele sujeito, e aí é que vai dar, como a gente disse, com os burros na água, né? Então, esse trabalho, esse texto, essa aula de sabedoria aqui, o capítulo 11, eu só tenho a agradecer e aprender muito com tudo isso. Ai, meu Deus, como é que eu faço para vir todos os domingos e para recuperar todo o tempo perdido? Obrigada, gente. Eu quero ver Obrigado, vocês Ângela. também, Bom te ver. igualmente. Oi, Norine. Tu baixou tua mãozinha, né? Agora voltou. Pois é, esse capítulo aqui não me deixou assim, muito feliz, não, sabe? Porque, não. Eu acho um absurdo posse.
deixar alçar voo. Olha que lindo! Eu vou deixar alçar voo. Cara, na boa, isso para mim é uma violência, tá? Então, assim, e hoje, por um acaso, no início da tarde, eu estava aqui falando sobre exatamente minha mãe. Aí você não tinha que ter trazido isso aqui hoje, não. E, sabe, assim, se você para pensar, Henrique, ok, fui eu que escolhi, né? Não foi o casal. Fui eu que escolhi por condições, por karma, sei lá o quê. Tá. Mas é que essa noção de propriedade do outro, e principalmente na relação pai e filho, a propriedade é um negócio absurdo. E que eu acho que, assim, pela minha idade, do tempo que eu venho, a propriedade era uma coisa totalmente normal, né? Então, assim, você tem que cuidar de pai e mãe, você tem que não sei o quê, você tem que ser grato. Até eu entender que a única, quer dizer, a gratidão que eu tenho é por ter sido gerada e por ter ganho essa vida humana, tá? É isso que, para mim, faz sentido. Agora, o resto é muito difícil, Henrique. Tanto é que eu achei que a responsabilidade de ter filho, de trazer, de cobrar, de obrigar, de tudo, eu nem sequer cheguei perto disso, pensar na minha vida em ter um filho. Que eu achei que podia ser a coisa mais horrorosa do mundo. E eu estou falando com muita tranquilidade aqui, que eu Uhum, acho que não fazia sentido para mim, sabe? uhum, Assim, como eu vou ter alguém que eu tenho que tomar conta, que eu tenho que ter posse dele, que eu tenho que fazer com que seja bem-sucedido, que não pode fracassar, que tudo isso. Então, eu acho que de todos os karmas, essa coisa da gente nascer e ter essa relação pai e mãe, eu acho que é o karma mais sério que a gente tem. uhum, É muito difícil. uhum, uhum, Hoje eu não tenho nem mais pai e mãe, é Metabhavana há anos, desde que eu conheci a Metabhavana, e entender que de ser grata e tal, mas o resto, cara, você lidar na nossa realidade, eu acho que ainda passa longe dessa realidade que o Trumpa fala do ideal de uma relação entre pai e filho. uhum. Não é à toa que ele vai trazer esse exemplo, porque ele está vendo os padrões nas culturas daqui, do lado de cá, né? Ele está chegando como um Uhum. tibetano, ele está chegando quase como um indígena na cultura norte-americana da época, olhando, meu, que galera estranha, como é que vocês fazem para viver aqui? Como é que vocês se viram, né? Então ele traz esse olhar de estranhamento também como alguém que vai chegar nos Estados Unidos com quase 30 anos, né? Uhum. Então ele teve todo o período dele de formação e treinamento dentro do Tibete. Ele vai sair do Tibete, ele já tinha 20 anos, ou pouco mais do que isso, né? Então ele já era um homem adulto, jovem, mas já tinha passado por essa etapa inicial, vamos dizer assim, né? Uhum. Então ele está aqui dando umas dicas para a gente, né? Ou pelo menos algo que a gente pode aspirar a olhar, né? Tanto quanto possível, né? Mas, E pra... Aline, eu não Oi, entendi amor. assim você. Eu fiquei um pouco assim confusa com assim, porque ele não fala de posse, de controle nem de apego, né? Justamente ele propõe um outro ângulo de posicionamento nessas Uhum. relações. Claro que são, né, como disse, são coisas para se almejar, mas até na própria fala dele, na de Henrique também, mas o mais desafiador mesmo que temos, né? Mas assim, eu trabalho há tantos anos com crianças e adolescentes, são 40 anos de clínica. Uhum. E isso para mim aqui, eu não precisaria mais de estudar nada, bastaria seguir isso que está aqui. Claro que como um desafio imenso, claro, não é? Mas é isso aí, é isso aí. Ele chegou como um indígena ali, ele chegou como alguém que estranhou aquilo, como a gente chega também nas nossas famílias, né? A gente chega assim, É é feito um família, mas indígena, né? é feito um AT, sei lá, né? E os pais com os filhos também, né? Quando nasce um bebê,
quem é esse sujeito que me foi confiado aqui? E por acaso, esse final de semana inteiro e mais um outro, eu dei uma aula, né, um módulo num curso do Hospital Santa Catarina de Blumenau, uma pós-graduação em psicopatologia da infância e da adolescência, e o meu módulo é sobre o trabalho em grupo com crianças, adolescentes e seus pais. E aí eu adoro fazer esse trabalho, porque é um trabalho uma experiência que a gente tem muito pioneira aqui com grupos de crianças, e uma invenção assim, de um dispositivo que a gente chamou Interludos Ateliês. Mas eu estava trazendo essa coisa do bebê quando nasce também, né? O bebê, e tem uma musiquinha de Fábio Tagliaferri sobre o nascimento do bebê, e que, se você for pensar bem, tem a ver com o que Henrique trouxe hoje, né? Através desse texto que diz assim: eu pedi para nascer, eu sei que implorei, não é? Então é isso, né? Aqueles pais são apenas um veículo, o bebê ele tem algo que ele vai ali e escolhe mesmo aqueles pais nesse sentido. É uma outra forma de dizer, claro, né? É uma forma também metafórica e tudo mais. Então, o estranhamento é de ambos os lados, né? Mas essa proposta de você poder justamente diminuir as suas expectativas, fazer o luto do bebê, do filho desejado, é a outra forma que a gente fala na psicanálise, né? De fazer o Uhum. luto do filho desejado, encarar aquele filho do jeito que ele veio, com a história dele, que a gente pode falar de história kármica, não é? É um Uhum. desafio imenso e aqui tá dito de uma forma assim, claro, uma sabedoria de um mestre budista. Eu acho incrível. Então, Uhum. então me diga aí, que eu fiquei assim um pouquinho assim, sem saber exatamente onde é que você estava achando que o bicho estava Não, pegando aqui nesse não, o bicho capítulo. estava pegando, minha baiana, que saudade. Olha só, o bicho estava pegando numa coisa que quando ele traz, não é que o Trumpa falou, ele traz aquilo que para mim é óbvio até hoje. A posse, o sucesso, a relação. Não é que o Trumpa considera isso, ele traz à tona aquilo que é, Uhum, tá? uhum, Então, não é que ele falou que é assim, ele traz o que existe. Então, quando ele faz brotar isso, e você se questiona, por exemplo, você falou de um lugar muito bonito dos pais, então, entenderem, nossa, o que esse ser trouxe. Realmente, pode ser que eu esteja fora total dessa realidade, mas as pessoas pensam efetivamente assim. Assim, foi um ser que veio e não o meu ser. Essa posse não, ela não existe, ela tem alguém que funciona de forma diferente. Eu não falei que o Trumpa coloca, o Trumpa faz isso pular. E que para mim é logo um negócio que me afeta. uhum, uhum, Então, você vê hoje que as pessoas lidam assim com isso, Ângela. Então, esse ser veio, sei lá, não tem uma ligação direta entre cobrança, causa e efeito, o que que você traz, o que que você vai me dar, o que que eu vou ter. Para mim é quase que um negócio, uhum, um- uma moeda de troca. uhum. Por isso Mas se passa não pelo vem dinheiro. assim, a gente precisa almejar e trabalhar para que seja assim, nesse sentido. Ok. É, ele está É essa fazendo um trilha. E aí? diagnóstico ali, né? Ele está fazendo um diagnóstico de como que ele vai mapeando, né? Ele vai ajudando a entender as neuroses, como que se estabelecem, né? Então, ele está dizendo que dentro do Sansara provavelmente é assim que vai vir mesmo, né? Porque se a gente olha para um objeto como um celular, como um copo, qualquer coisa, a gente já tem uma sensação de posse, propriedade, territórios, imagina um outro ser humano, né? E que a Uhum. gente sonhou e desejou e contou para todo mundo e que viu a barriga crescendo e nasceu. A intensidade desse vínculo de posse, né, é incomensurável, né? Mas ele está aqui convidando a gente a trabalhar com isso, né? Ele está oferecendo possibilidades, né? É. E interessante que no início do texto ele já entra mexendo numa culpa que automaticamente faz parte de todo mundo. Como é que você vai deixar um pai ou uma mãe Uhum, uhum, num lar, não sei o quê? Então, ele já enfia ali pela culpa, pela posse, ele mexeu em tudo que ele dava direito.
É, não, e tá só começando, porque daqui para frente ele vai revirar mais ainda. É, obrigado. Oi, Giovana. Olá, tudo bom? E aí? Então, eu era uma dessas que estava assim balançando a cabeça. Esse assunto delicado, né? Esse assunto, ele é muito, muito importante, maravilhoso. Eu queria, assim, só renovar meu agradecimento e eu devo ter algum mérito para ter entrado nesse estudo aqui, porque isso aqui é ouro puro para mim, né? Eu acho que ele começa esse capítulo quando ele começa a falar, né, que a questão do dinheiro está diretamente relacionada, né, com a nossa dificuldade ou com as nossas relações, como é que a gente estabeleceu as relações com os nossos pais. Eu Uhum. acho que ele é muito certeiro, né? E eu vejo assim, na minha experiência, né, eu fiz muitos anos de análise, né? E como isso, mesmo no ambiente de análise, isso é colocado para baixo do tapete, né? Assim, é muito difícil, assim. E eu acho que isso é muito importante ser trabalhado, né? Esse é um ponto que eu acho que assim, eu vou ter que ler muitas vezes, assim, né? Esse texto, porque ele realmente é muito bom. E depois, quando ele começa a falar da nossa relação com os filhos, né? Eu acho que a questão que a Norine traz, sim, a gente, né? Tá aí, a gente tem filho, a gente é proprietário, né? O meu filho, assim, né, com todo o amor que a gente pode ter, Uhum. mas a gente poder fazer essa reflexão, poder ter esse outro olhar, né? Parece que ele gira a mente da gente e consegue nos colocar, assim, gentilmente ou não gentilmente, a poder olhar de um outro ângulo, né? Uhum. Para mim, assim, me deu muitos insights, né? Assim, porque a relação com o filho adolescente, filho criança, ela é muito desafiadora, né? Que a gente acha que a gente tem responsabilidade, né? Porque acho que a gente tem mesmo, né? De conduzir, enfim, né? Então, eu acho que tá bem. Para mim, assim, eu tenho só que decantar e ler de novo e escutar vocês. Muito bom. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Oi, Tamara. Henrique, oi, gente, boa noite. A Ana tá com a mãozinha levantada antes de mim. Desculpa então. Oi, Ana. Oi, Henrique, me escuta bem? Escuta super bem. Pronto. Eu fiquei pensando aqui surgiu uma dúvida assim na minha cabeça durante a leitura, que é como é que a gente pode ajudar que os nossos pais possam ver os próprios karmas, assim, tanto em Hum. relação a gente quanto em relação aos próprios pais. Porque ele fala que aqui no sentido dos pais para os filhos, que podem agir de uma forma mais direta. Eu imagino que isso seja duas vias, né? A gente pode também agir de uma forma mais direta com os nossos pais. Só que nem sempre isso vai funcionar, né? E aí ele também fala que a gente pode tentar novas abordagens, ver de outras maneiras, mas para mim é meio difícil ver como é que a gente pode agir assim. E às vezes essa sensação de posse que os pais têm acabam fazendo com que eles não deem ouvidos pra gente, né? Então, pra mim isso é muito complicado. Uhum. Total. E vai ter que começar como um trabalho nosso, né? Porque a gente é que vai ter que fazer o trabalho e ir vendo como que aquilo pode reverberar neles ou não, né? Mas a gente vai ter que começar, sem muita expectativa que vai ter algum sucesso, assim, né? No sentido de talvez gerar uma reflexão
que seja necessariamente desse sentido, né? Mas a gente começa, a sensação que eu tenho é que quando a gente começa a olhar para essas coisas, é como um- uma transmissão que começa a se interromper, sabe? De uma inconsciência com relação a essas dinâmicas todas, e essa eventual velhinha que a gente começa a acender ali, ela começa de algum jeito a iluminar para eles também, porque esses jogos, eles para eles funcionarem perfeitamente, tem que ter uma consciência de todos os lados, né? É como se aquilo fosse só uma engrenagem, uma mecânica dura, né? Mas aí quando a gente começa de repente a se dar conta, começa a trabalhar, começa a pacificar, começa a entender o lugar que a gente vai ocupar, vamos supor, enquanto filho, não é exatamente o mesmo mais. Então aquilo vai produzir uma alteração de alguma forma. Então é como um outro ritmo de dança que começa a surgir ali, né? Mas a gente vai fazendo o que for possível, né? Tem, geralmente também, essas coisas vão precisar de tempo, né? Porque isso não necessariamente tem a ver com idade, mas às vezes tem uma expectativa, né, ah, de fazer o que eles exatamente imaginaram para nós. Dá pelas tantas, quando eles veem que a gente está bem, que a gente está fazendo as coisas, que a gente não está, vamos dizer, perdido completamente, aquilo vai pacificando também, sabe? Mas tem um período de transição, de acomodação dessa nova fase, dessa situação, deles talvez pela primeira vez conseguirem perceber que tem um ser ali que tem uma vida própria, que vai seguir suas coisas, que não é o que eles tinham imaginado, as expectativas, que é justamente a parte que o Trumpa vai seguir na semana que vem, que a gente vai seguir olhando, né, que diz respeito justamente às expectativas e como é que a gente vai lidando com isso, né. Mas a gente vai fazendo a nossa parte. Tem uma lama americana, ela faleceu já, ela é muito interessante, ela fez um retiro de 12 anos nos Estados Unidos. Ela foi a primeira ocidental a fazer um retiro longo no Ocidente. Ela entrou em retiro em 78, ela saiu de retiro em 90. E ela faleceu não muito tempo depois, né? Ela era uma aluna do Khenpo Katra Rinpoche, que é o mesmo foi o mesmo mestre do Lama Tartin, que é um lama brasileiro, né? Da linhagem Kagyu. E ela fez esse retiro lá. E ela era uma super praticante. E ela conta que pouco tempo depois que ela saiu de retiro, ela foi visitar a família. É tipo test drive, né? Tipo um Natal, assim. Aí tava os pais, os irmãos, tava todo mundo, né? 12 anos de retiro. Aí diz que a irmã dela olhou pra ela e disse: Tu não me engana, foi a mesma boboca de sempre. Aí ela disse que riu daquilo e seguiu. Eu achei ótimo, porque ela disse: Eu ri, aquilo não. Sabe? Ela fez a parte dela, ela fez a prática dela e ela riu daquela situação toda e seguiu. E ela disse: E a prática é sobre isso. Né? No dia seguinte, a vida seguiu, depois ela foi embora e a vida seguiu. Mas ela não sentou mais naquele lugar. Ela não sentou. Embora pudesse parecer que sim, ela não sentou. Então, isso já foi uma liberação, né? Obrigada, Henrique. Tem essa entrevista dela, eu acho até que a Bodhisattva publicou ela uma vez, eu não me lembro. Mas tem essa entrevista dela que é super bonita, né? Eu vou ver se eu acho aqui, eu mando. Essa praticante, é muito legal ela. Como é o nome dela, Henrique? Eu não me lembro, mas eu vou achar isso. Eu acho que a Bodhisattva Ok. publicou isso anos atrás. Acho que a Carol Ah, e a legal. Laurini vão achar depois. Mas eu vou dar uma procurada também. Tá, valeu, obrigada. Karma Wangmo, não lembro agora. É um nome tibetano que ela tem. Oi, Tamara. Oi, Henrique, gente. Então, eu pensei várias coisas, mas aí eu vou falando o que der. É,
ele falou que a melhor forma da gente se relacionar com os pais era com amizade, né? Que a gente tivesse uma relação de amizade com os pais. Aí eu achei que poderia ser interessante a gente se perguntar qual é o grau de amizade que a gente tem com os nossos pais. Porque eu acho que não é só somos amigos ou não somos amigos. Tem vários tipos diferentes de amizade. E, por exemplo, assim, eu falo várias coisas com a minha mãe, eu converso com ela, eu acho que ela é minha amiga, mas tem coisa que eu não falo para ela, né? Tem coisa que eu não quero falar para ela, e tem coisa que quando ela me pergunta eu me irrito, eu não quero responder, eu fujo pelas entrelinhas, sabe? E aí eu acho que é interessante assim a gente pensar sobre isso e ver, porque a amizade é uma via de mão dupla, né? Não adianta só um lado querer ser amigo. E não é que você está se negando a ser amigo, mas você quer abrir algumas coisas e outras coisas não. Eu acho que, não sei, talvez faça sentido a gente se perguntar sobre isso, sabe? E aceitar também, e se achar que deve mudar, tentar mudar, mas sem uma obrigatoriedade, né? Porque se força, fica pior, eu penso. Uhum. E aí eu achei também, né, que ele fala que os nossos pais podem ver a gente como hóspedes ou como propriedades, né? E aí eu achei isso muito interessante é, e que a gente também tem que se perguntar o contrário, como é que a gente vê os nossos pais? A gente vê eles como anfitriões ou como empregados, né? Porque muitas vezes a gente vai na casa da mãe e acha que a mãe tem que fazer a comida que a gente gosta e eles têm que fazer os programas que a gente quer, e na verdade é a gente que está de visita, né? A gente que tem que se adequar. E aí eu acho também que isso também não tem ou uma coisa ou outra, ou é hóspede, ou é propriedade, ou é anfitrião, ou é empregado. Tem tipo uma porcentagem. Eu, às vezes, eu vejo que a minha mãe me trata às vezes como hóspede, mas às vezes ela me obriga a algumas coisas. Então, é tipo, é meio a meio, assim, eu acho, né? Meio a meio não, né? Tipo, tem dias que é mais uma coisa, tem dias que é mais outros, então você vai num dia que ela tá de bom humor é de uma forma, aí num dia que ela tá carente é de outra, eu acho que isso tem a ver também. E aí eu achei também que, tipo, acho legal a gente se perguntar assim, de todas as relações, né? Quanto das nossas relações são de amizade e quanto das nossas relações são como se fossem relações profissionais, né? De propriedade, né? Que eu acho que seria coisa do utilitarismo, né? Quanto que a gente é utilitário nas nossas relações. Então, essa coisa de porcentagem e com os pais serve para qualquer coisa. Uhum. E mesmo que a gente, por exemplo, os pais veem a gente como hóspedes, mas mesmo os hóspedes, a gente pode ter uma relação de amizade com o hóspede, mas a gente pode ter uma relação estritamente profissional. Olha, você veio aqui na minha hospedaria, aqui pode isso, aqui não pode aquilo, e não tem conversa, não tem meio termo. Mas se você estabelece uma amizade com aquele hóspede, aí às vezes você faz algumas concessões para ele. Você deixa ele chegar mais tarde do que o horário, você faz um almocinho especial para ele, sei lá, dá um desconto. Eu acho que essas coisas acontecem, né? Uhum. Um hóspede flex. Aí eu achei assim que é interessante a gente observar essas coisas e conseguir ver o quanto que as nossas relações, qualquer uma delas, é profissional ou é uma relação de amizade, porque eu acho que quanto mais profissional for a relação, mais claro você tem que deixar os limites. A pessoa tem que deixar claro os limites para você e você para as pessoas, para a pessoa ou para as pessoas, para que haja o respeito mútuo, para que ninguém invada o espaço do outro. Agora, se você tem uma relação de amizade, não uma relação profissional, aí você não precisa deixar tão claro o que você quer ou não quer, porque tipo, você faz concessão para aquela pessoa. Então você. E também, assim, né, se a pessoa fizer alguma coisa que você não gosta, você também tem liberdade ou intimidade de dizer, ó, aqui você exagerou, é melhor você não, né, não faça isso da próxima vez e ninguém vai ficar triste. Agora, se for falar isso para uma pessoa que você não tem amizade, a pessoa pode super se ofender e nunca mais vai querer, enfim, que você se hospede lá. É mais ou Uhum. menos isso que eu pensei. Maravilha. Obrigado por compartilhar. Obrigada. Ei, Erika. Oi, gente, boa tarde. Eu acho que esse texto, eu não sei nem
como é que eu começo a falar sobre isso, porque eu tô totalmente fodida, né? E aí eu acho que esse texto ele só vem te dizer assim: olha, você tá fodida, mas tá tudo certo. Porque esse eixo aí, família e dinheiro, é isso. Então você entra na barriga do monstro, que é o monstro do capital. Aí ou você já tá comida, né? Já foi comida, engolida, isso aí você vai ficar ajudando a digerir o karma, né? De dentro da barriga do monstro. E ainda agradece, porque tem um monstro, né? Que tem agradece tudo, diz obrigada. Porque eu acho que desde que eu me tornei budista, quer dizer assim, né, que eu estou me familiarizando com esses ensinamentos, a minha vida mudou radicalmente com relação a olhar o karma da família, né? Porque Que eu digo ótimo. família no genérico, né? Nem só mãe, Uhum. aquele trouxe assim, mãe e pai. Eu acho que o mãe e pai é a categoria mais direta que eles ainda olham para você com um olhar compassivo, assim, oscila, né? Mas tem aquele olhar de tipo assim, de um amor, que não é, às vezes é amor, às vezes é tipo assim, vai-te embora, né? Já deu. E aí é muito complexo isso, né? Eu não sou mãe, eu não posso falar desse ponto de vista, mas eu sei que eu tenho amigas praticantes que têm relação rompida com mãe, mas tem filha, então é um eixo muito oscilante, né? É muito. E o que eu fiquei pensando nessa frase, que eu acho que para mim é a síntese do ensinamento de hoje, é que é viver uma relação, a ideia de relação. Porque eu acho que família é o lugar, que ele não falou muito diretamente sobre isso, né? Mas ele deu a entender que é assim, porque as famílias é como essa monja, ela volta do retiro, a irmã dela diz para ela a primeira coisa que vem na cabeça, ela se autoriza a dizer. Porque eu acho que quando a gente tem um pudor social nas relações, né? Tem um nível de castração que impede a gente de sair dizendo tudo que a gente pensa. Então a gente diz assim, bom dia, boa tarde, obrigada, mas na verdade a gente quer dizer para as pessoas, olha, você é um filho da puta, você foi escroto comigo aqui, você deveria ser cortado sua mão por causa disso, entendeu? A gente tinha que dizer umas coisas assim, né? A gente não diz, mas a gente de algum modo diz que aquilo fica ali, né? Uhum. Aí na família o povo diz, você é uma escrota, você fez isso aqui, você não sei o quê. E assim, e todo mundo defendendo essa coisa da propriedade, que a casa vira um campo de guerra, né? Quando você mora numa família cheio dividido tipo, com vários irmãos. Cada um é um pequeno feudo. Diz assim, aqui você não passa, aqui é meu, aqui eu fecho a porta, né? Uhum. Eu não Os sei. reinos, né? Que você começa a defender e todo mundo crescendo junto, porque aí também é o cognitivo que você partilha, você não sabe bem, que eu acho que também nos trabalhos de análise a gente começa a se desidentificar, se retirando, tipo assim, isso aqui não é meu, isso aqui não é Uhum. meu, não é minha propriedade, que você começa a se dissociar e dizer, para entender o que é você. Porque como vem tudo misturado, você herda comportamentos, né, Uhum. cognitivos, Uhum. né, de resposta, até de silêncio, você diz assim, mas isso é meu, isso é do outro, de quem é, né? Eu saí de qualquer maneira, eu tô totalmente fodida, que agora eu virei hóspede sem querer, acabei, tô morando na casa da minha mãe, larguei minha casa, não tenho dinheiro para chegar em casa, daqui a pouco não vou ter dinheiro, tenho que terminar uma tese, não sei o que vai acontecer. Então, tipo assim, agradeço todos os dias, um prato de comida, agradeço a possibilidade de ter com uma mesa, agradeço. Então, tô, tipo assim, eu virei essa praticante agora, eu tô morando nesse reino aí do Atocha é? Atocha? Como é aquele reino que o Lama falou ontem, meu Deus, que é em cima do julgamento, tem um reino do Tuxita, julgamento. Aí o Tuxita, Chita, o que que eu falo Atocha? Tuxita. É, Tuxita. Agora eu tô nesse reino aí desse Tuxita, eu olho para tudo e disse assim, Érica, você aqui, ó, não tá legal, melhora, vamos pro Tuxita, sai desse aquele outro, Yama, né? Sai desse Yama pro Tuxita. Eu passo o dia subindo e descendo nesse elevador aí, mas agora, relação. Tem gente que não quer ter relação com você. Ela perguntou àquela moça, a Brenda, né? E aí você também tem que aceitar, né? Que a pessoa não quer. Porque só Uhum. tem relação quando quer. Uhum. Uhum. É isso. Mas assim, também a gente. Tipo, você não pergunta para uma pedra: Pedra, você quer se relacionar comigo? A pedra tá ali, né? A pedra você não responde, sim, quero, não quero. Então você também, eu comecei também a fazer analogias no mundo, tipo assim, essa pessoa é pedra, essa é árvore, essa aqui a gente abraça a árvore, né? Pedra a gente chuta, entendeu? Tem uma, Uhum. não sei se eu fui assim, eu queria só falar um pouco mais da minha situação mesmo, né? Eu usei mais privado, fiz aqui um pequeno feudo, já achando que eu fui hóspede. Ah, que bom que o texto está fazendo sentido, Érica. Fico feliz. Obrigado, viu, teu testemunho.
Fábio. Oi, tudo bom, pessoal? Oi. Boa tarde aí. Ouvindo a Érica, eu me lembrei uma vez, aquelas revistinhas de avião, né? Que o cara lê coisas assim, que eu não sei de quem é, e dizia assim numa daquelas revistinhas de avião, né? Somente fala em fraternidade como uma referência utópica, bonita, os filhos únicos, né? Ele dizia isso, que só para os filhos únicos a fraternidade é um... Que realmente, como dizia a Érica, é um rolo, né? É muito complicado, né? É engraçado. Eu sempre tive essa. Mas é um texto, mas realmente é legal isso aí. É como diz o Lamba, né? Todo mundo falou aí, eu concordo, né? São coisas para a gente entrar em retiro e ficar 12 anos só olhando isso, porque. Aí eu pensei isso também, a primeira bolha é que nem a primeira namorada, a gente não esquece, fica difícil, né? E a primeira bolha, assim, é a família, cara, é um negócio. Ainda bem, há um tempo atrás se falava na tal de ideologia de gênero, né? O pessoal mais de um tipo falava isso, né? Mas, na verdade, que tem uma ideologia da família, né? A ideologia da família, ela sacraliza, ela reifica, ela patrimonializa, é um horror, assim. E, ao mesmo tempo, é assim, é um lugar que pode é super legal, né, de prática, como todo mundo dizia, né? E essa coisa do hóspede, né? É muito legal. Eu sempre achei legal, assim, uma coisa que me ajudou é tipo os primos, né? Eu sempre gostei do primo. E quando o irmão se torna primo, as minhas irmãs, ainda um monte de gente lá em casa, né? As minhas irmãs ficaram primas, aí ficou melhor. Até o meu pai ficou meu primo. Quando eu chamo alguém, sobretudo mulher, de prima, é porque aquilo é uma relação quase no céu que eu tenho com aquela pessoa. Aí eu chamo de prima. Porque a prima é uma coisa assim legal que tu não quer namorar a prima. Eu, ao menos, sempre tive um respeito sexual pelas primas, né? Um certo jeito tu não quer namorar a prima. Então não tem uma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, tu quer uma intimidade com a prima. Eu acho o primo muito legal, assim, né? Então, alivia muito, né? E eu comecei a me dar melhor com meu pai quando eu comecei a tratar ele como primo, né? Então, eu acho que esse texto, ele alivia muito, é muito pesado, cara. É um negócio, O tema é pesado. Barra pesada. E tem o aspecto econômico, que ele falou assim, ó, economia vem de casa, moradia. E a palavra economia já tem a ver com família. Família era o fámulo. O fámulo, aí a minha mania de etimologia, mas tá, não adianta receber meu cargo etimológico. O fámulo era o escravo doméstico, né? Então, em Roma, quando ele era rico, ele tinha um fámulo, um escravo doméstico. Quando ele era muito rico, ele tinha mais de um fámulo, então ele tinha uma família. Então, a palavra família em si, é um horror, né? Eu acho legal, assim, no caso de Jesus, ele tem uma frase que é forte, ele diz assim, ó, deixa que os mortos enterrem seus mortos, quanto a ti vem e segue-me, né? Ele tem uma espécie, assim, alguns autores vão ver, não é um desprezo pelo ser da família, mas ele tem um desprezo pelo vínculo, assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? Para separar. E, ao mesmo tempo, cuidava, né? Ao mesmo tempo, tinha esse cuidado. Então, tem uma ambiguidade nisso aí. De um lado, é um samsara pesado, daí mas, de outro lado, bodhicitta, bodhisattva na família, né? Mas eu achei muito legal essa forma como ele abordou, e tu fez aquela introdução ali também. E uma outra coisa, para encerrar, que às vezes eu fico meio assim, é a questão que a gente reifica, né? É o parente desconhecido, né? Às vezes tu sente meditação, aí surge uma energia ali e aí tu não sabe quem é aquilo ali. Aí tu tenta dizer que é tio, que é vó, aí vó vai surgir porque é uma coisa antiga, né? Vai vir na mente assim, porque é algo antigo. Então, a última lembrança que tu tem é de... Porém, são milhares de gerações, né? Então, a gente vai tentar reificar aquele karma que surge ali, né? Aí eu acho engraçado, aí eu faço metabávana pelo parente desconhecido, que nem tem o soldado anônimo do altar da pátria, né? Então, eu acho que, além disso, como tu falou na introdução, não tem como reificar a família, porque a família surge do karma, não é que o karma surge da família. Então, então a gente está realmente no enrosco, né? Então, porque a família surge do karma, não é a gente que surge da família. Então, não tem como, se a gente vai reificando ali, mas vai reificar, porque não tem como, né? A gente está aí, né? Mas vai saindo dessa rigidez, e essa figura do hóspede eu achei bem, bem legal, né? Mas muito bom. E já ouvi o pessoal também.
Obrigado, Fábio. Uhum. Oi, Luana. Oi, pessoal, boa noite. Fiquei, enfim, é um tema meio espinhoso mesmo, assim, né, da gente trabalhar. E aí eu fiquei pensando, assim, eu também não sou mãe ainda, né, mas pensando também nas relações com a minha mãe, com meu pai e tal, como é que isso funciona. E aí fiquei lembrando, assim, fiquei, na verdade, pensando sobre o momento que eu tô atualmente, assim, né, que tô sentindo assim que eu tô numa transição que eu vou passar a ser cuidadora dos meus pais, assim, né? Já minha mãe, né? Meu pai eu não tenho muito contato com ele não mora comigo. E aí eu fiquei pensando assim, duas coisas, né? Como meu pai que mora longe, assim, a gente tem uns certos conflitos que, enfim, sai um pouco do que eu tô querendo falar, mas eu acho que uma coisa que tem a ver com o que a gente estava conversando e também tem um pouco a ver com a minha relação com a minha mãe, é um pouco isso de ver ele para além da identidade de pai, assim. Um passo que foi para entender um pouco mais sobre a minha relação com ele foi, na verdade, entender ele também como o marido da minha mãe, né? Quando eles se separaram, eles tiveram muitos conflitos. E aí, quando eu tirei ele também dessa. Ele, antes de ser meu pai, ele era marido da minha mãe, né? Então, tinham questões ali que passavam, né? Não eram. Não tá, entrava na nossa seara assim de filho, né? Eram coisas deles. E aí isso me ajudou um pouco a entender assim, né? Então, e aí eu acho que isso de tirar as identidades e ver ele como ser humano, ele como uma pessoa que, enfim, tem questões e tudo mais, também me ajuda a entender que tá todo mundo no mesmo barco mesmo, né? Ter um olhar um pouco mais compassivo. Ainda é um processo, assim, com ele, mas Uhum. aí com a minha mãe que está nesse processo agora, né, de alguns adoecimentos, e eu como enfermeira acabo que fico mais à frente do cuidado e tal. E aí me questionando muito sobre a forma que eu fui cuidada quando eu fui criança, assim, né? E aí eu fiquei pensando assim, ai, será que é justo, assim, porque muitas vezes eu adoecia, assim, e aí era dado como, ah, isso é besteira, tu não tá doente. Então, ou não tinha tanto acolhimento, assim, né, como eu gostaria de ter tido quando eu era criança, né? E aí eu refletindo sobre isso, assim, poxa, mas não achava certo essa forma como eu era cuidada, mas ao mesmo tempo eu fico com meio uma coisa, assim, de fazer esse cuidado com ela, de ter esse acolhimento, de ter esse cuidado, por mais que eu ame a minha mãe de uma forma incondicional e tal. E aí foi muito especial assim o momento que eu tive na prática de tara. Eu estava fazendo uma prática de acumulação de tara e aí recitando lá, Jetson, nananana. E aí teve uma hora assim que me veio isso na minha cabeça e veio isso assim de como essas identidades elas são transitórias mesmo, como isso muda e como uma hora você está cuidando, uma hora você é cuidado, uma hora você é pai, uma hora você é mãe, e que está todo mundo nesse mesmo balaio, assim, nesse mesmo movimento. E que aí também me vê uma coisa assim que a partir do momento que você tem uma certa consciência daquilo, você tem um conhecimento daquilo, é meio errado, não sei se essa é a palavra, assim, você agir meio que contrário àquilo. Se a partir do momento que eu percebo que esse cuidado que eu estou fazendo, ele não é o melhor, não é o que vai me gerar um bem-estar ali, eu sei que, né, o ideal é fazer o bem mesmo, assim, cuidar, acolher, né, e meio que quebrar um padrão também, porque a minha avó também era desse jeito, minha avó era, nossa senhora, assim, não, meio bruta, assim, ela não conseguia fazer nenhum gesto de carinho para minha mãe, né? E aí, quando eu me percebi assim, né, vendo uma série de padrões e eu tendo a possibilidade, o conhecimento e talvez uma certa habilidade para quebrar isso, né? Eu assim, poxa, eu posso fazer diferente disso aqui agora, né? E aí eu fiquei, acho que é um caminho, assim, né? Tentar quebrar um pouco esse padrão, assim. Prática de tara, funcionou, foi Uhum. bom. Que maravilha. É, é Massa, isso. obrigado. Que bom. Bênção de Tara. Então tá, gente. Oi, Célia. Teu microfone tá fechado.
Ui, desculpe. Eu vou falar rapidinho, não quero atrapalhar o fim. Já foi longa a conversa, não quero desdobrar muito. Mas só assim rapidamente é que realmente é incrível e faz toda a diferença a gente olhar as pessoas da família como pessoas humanas e não nos papéis irmão, irmã, primo, prima, pai, mãe. Você olhar Uhum. pessoas faz toda a diferença, porque a gente coloca mesmo de uma maneira muito concreta, né, os, os papéis que cada um tem, né, como aquela pessoa da família naquele lugar, cunhado, irmão, seja quem for. Ah, então faz toda a diferença. E para mim, assim, a minha experiência é que eu passei muitos anos fora do Brasil, né? E quando eu voltei, eu vinha uma vez por ano durante 30 anos. Então você tem uma relação com a família de uma certa maneira que você mantém, mas é um pouco distanciada, né? Mas quando você vem, é aquela festa, aquela coisa, depois acabou e a gente se vê no ano que vem. Agora, quando você está fora tanto tempo e depois volta, as pessoas te veem de uma maneira que não é quem você é hoje. Eles te veem como você era congelada há 30 anos atrás. E você não é mais aquela pessoa. Então, realmente, foi a partir daí que eu entrei e comecei a ver, com a ajuda dos estudos também, que essa coisa de você não se prender no papel de cada um da família e tentar se relacionar com as pessoas como pessoas, porque você coloca um peso muito grande e aí vem as exigências e vem as demandas e aí vem as expectativas e isso tudo fica emperrando, acaba sendo obstáculo, né, para você ter um relacionamento com as pessoas como pessoas. E bota muita beta-válvula nisso, com certeza. Mas, assim, só para encerrar, teve uma palestra essa semana de 3 horas do Zonza, que alguém postou no nosso grupo, e foi, assim, excepcional. Eram 10 perguntas, 10 temas que ele abordou, foi em Berlim, e ele mencionou que ele esteve em Hong Kong, e lá em Hong Kong apresentaram para ele o trabalho do Trungpa, que foi traduzido do inglês para o tibetano. Olha que bonito. E ele falou assim do Trungpa com uma reverência, e como ele era tão dedicado a achar a maneira de expressar corretamente para nós, né, na nossa cultura, inclusive o termo bodhisattva, que ele chama de peaceful warrior, né, para colocar em termos que a nossa cultura entenda melhor, né? Porque Bodhisattva a gente até comentou, né, no outro dia, foi no outro estudo, mas estamos aqui de qualquer jeito. Como é que ele traduziu Bodhisattva? Desculpa de interromper. O guerreiro pacífico, Peaceful Warrior. Ok, entendi. Legal. O Trungpa chama isso, em vez de Bodhisattva, para tentar desfazer, né, uma figura que você não entende muito bem o que seja, né, o Bodhisattva, numa linguagem que nós podemos entender talvez melhor. Mas é isso, então. Que legal. Acho que é Perguntas Inconvenientes, né? O nome do ensinamento do Zonza, né? Só perguntas assim difíceis mesmo. Então foi bem interessante, vale a pena. Legal. Ficou gravado lá, bem legal. Legal, obrigado. Vou atrás. Tá, gente, a gente vai fazer dedicação agora. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida.
Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lopcho Son Rin Loche Zan Lin Sa Son Chapat Pel Drudju Cho Son Não Anam Hidrau do Son Gele Show.